SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. Graduação semipresencial na área de engenharia com estrutura de ponta deve ser cara, certo? Errado! Na Unicesumar você tem ensino semipresencial com laboratórios completos, professores experientes e mensalidades acessíveis. É a flexibilidade que você precisa com prática de verdade. Garanta até 40% de desconto nas mensalidades e comece a construir o seu futuro na Universidade Nota Máxima no MEC. Inscreva-se em uma graduação semipresencial na área de engenharia da Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa noite. Bom dia e boa tarde por toda a plataforma. Estamos no ar para mais um recorte do Teoria de Tudo, a Quem Sabe Caxias News, onde estaremos conversando com o nosso convidado, né, ilustre visita aqui no programa, o deputado federal Pompeu de Matos, que está em Caxias do Sul, em atividades, né, partidárias, estará na região da Serra Gaúcha ao longo deste final de semana e nos prestigia aqui com a sua visita. Ele que está em 6º mandato, né, pré-candidato à reeleição, não é? Mas vamos falar aqui, né, de política, de partido, de coincidências da vida que vamos descobrindo aqui, né? Enfim, para que nós conheçamos um pouco, não é, das nossas lideranças políticas. O deputado, como eu disse, não é, está no Congresso Nacional representando o Rio Grande do Sul e é do partido do querido e saudoso Leonel Brizola, o PDT. Se eu trazer ele para a tela aqui, não é, deputado, é um prazer, né, tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Quero dar os cumprimentos ao senhor. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, tudo ao mesmo tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu abraço aí todos os internautas, telespectadores, aqueles que te acompanham aí. Miguel, prazer falar contigo. É uma alegria muito grande estar aqui em Caxias do Sul, essa terra santa, abençoada, de tantas referências, de tanta importância, um valor econômico, um valor social, um valor político, um valor humano, né, de acolhimento, de fraternidade, mas fundamentalmente de educação. É um polo de educação do sul do Brasil, é um polo de saúde, tem muitas coisas, um polo da indústria, do comércio, da exportação. Aqui pulsa trabalho, vida, de maneira densa, de maneira muito intensa, e diz que a vida só é vida se for vida bem vivida, né? Vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida para a gente poder viver de bem com a vida. E Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, é tudo isso. Que legal, muito bom receber, né, a sua já apresentação no bom sotaque do gaúcho das missões, não é? E conversando em off aqui, já, né, tá o Alfredo Paim aqui também, não é? Representante do PDT, colegas aqui.
Antes de falarmos de política, vou falar aqui, né, dessa coincidência que citamos, né? O senhor morou em Cachoeirinha, numa rua Brambila, cidade que eu também morei e que tem lá, né, parentes, tios, queridos, saudosos, muitos primos, a Cachoeirinha e Gravataí. Até cantei lá há muito tempo, né? No início do rock gaúcho. Né, e também nas missões, já aproveitar para mandar um abraço, né, para o prefeito de 16 de novembro, meu cunhado, meu concunhado, né, seu amigo também do PP, né, o Johnny. Pois é, essas coincidências da vida, o mundo a rodeia e a gente se encontra, até as pedras que são pedra no caminho se encontram, né? Quanto mais as pessoas, né, a minha mãe, eu sou missioneiro, a minha família originalmente é de São Luís Gonzaga, meu pai já nasceu em Juí, aí na divisa com Palmeira das Missões. Eu nasci em Santo Augusto, que pertencia a Palmeira das Missões, onde meu pai foi assentado pelo Dr. Brizola, ali no início da década de 60, o Brizola era governador na época, e eu me criei nesse ambiente, ali uma família de 12 irmãos, mas eu saí de lá para ser vereador, prefeito da minha cidade, muito moço, deputado estadual, foram 3 eleições, e deputado federal no 6º mandato. Então a gente tem uma caminhada, e nesta caminhada meu pai faleceu muito cedo, ali em 70, aliás em 80, 79, 80, e a minha mãe acabou indo lá de Juiz, Santo Augusto, enfim, para Porto Alegre, e acabou indo morar em Cachoeirinha, namorada do Vale 1, que era Gravataí ainda. Sim. Depois veio morar na Brambila, na Avenida Brambila, ali na Parada 59, enfim, a minha mãe acabou falecendo, inclusive, anos depois, já com 82 anos, faleceu ainda em Cachoeirinha. Então é a nossa identidade. E o Johnny, nosso prefeito, honrado prefeito, da 16 de novembro, ele, a família dele, são meus hóspedes na minha casa na praia. Tamanha fraternidade, né? A amizade, o carinho, independentemente de partido político, entregas, recursos, valores, verbas que destinamos, e cai na mão do Johnny. O Johnny é um grande prefeito e eu tenho orgulho de poder trabalhar junto. Aliás, toda a região missioneira, nós temos um sentimento de pertencimento. Eu, às vezes, fico brincando, eu tenho o dom de fazer uns versos, Deus me deu essa facilidade, e diz que o missioneiro já nasce pronto, né? Eu senti que uma melodia na sua abertura, por isso que eu citei. Então tu que dá um coice na macega, sai um guitarreiro, um gaiteiro, um cantor, enfim, um pajeador, e eu fico brincando assim que as rimas eu tiro da ideia e faço para abraçar a plateia, e eu estou aqui no meio do povo, se me chamar, eu venho de novo, porque eu sou campeiro, eu sou missioneiro das barrancas do Uruguai, onde eu nasci, onde eu cresci, como foi meu velho pai. Me esparramei por aí, cavalo de boi sírio, fui cruzando as coxilhas, um pouco aqui no Rio Grande, o outro tanto lá em Brasília, mas hoje desempenho o meu papel, conversando com o amigo Miguel. Só falta aqui o doce favo de mel, mas antes que clareie o dia, eu com certeza eu boto o pão na mesa e, na verdade, eu mato também a saudade do povo bom, de Caxias. Que legal, muito obrigado, deputado. Parabéns pelo improviso, né, e pela ideia. O Johnny Boccaccio, só para citar, né, e a Maria Elisa Boccaccio, né, que estão lá em São Luís Gonzaga. O senhor foi, no 16 de novembro, o senhor foi prefeito de São Luís Gonzaga, é isso? Não, eu fui prefeito de Santo Augusto. Santo Augusto? Augusto, legal. Emancipou de Palmeira das Missões. Então, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo e Juí. Aí do lado de Juí, Santo Augusto. Palmeira das Missões, ali muito próximo. Sim. Eu fui vereador lá, onde meu pai foi assentado, né? Sim. Fui vereador, eu tinha 21 anos, fui prefeito com 26, 27 anos, depois deputado estadual, foram 3 eleições, e 6 vezes federal. Então eu me elegi 11 vezes. Certo. É um exagero dizer, mas é fato. E uma eleição, porque na verdade eu concorri 12, uma eleição eu não me elegi. E diz que a grande virtude do ser humano não é nunca ter tropeçado, nem nunca ter caído. A virtude é se tropeçar, se segurar. E se cair, saber se levantar. É isso aí. E eu concorri a vice-governador. Eu concorri de vice na chapa do Fogaça. Fogaça, era o Fogaça e Pompeu de Matos, a Ieda Cruzes, não me lembro quem é outro, e o Tarso Genro e o Beto, o Beto Gril. E acabou ganhando o Tarso. E nós ficamos em segundo colocado. E não teve eleição, não teve segundo turno. Sim. Se tivesse segundo turno, nós ganhávamos a eleição. Então eu fico brincando que eu perdi a eleição, foi a única
das 12 eleições que eu concorri e perdi, e que, aliás, isso não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas, digamos, me aumenta a responsabilidade, os compromissos, os deveres, a obrigação, mas essa que eu perdi, eu digo assim, eu perdi porque eu estava a cavalo, mas na garupa, era o vice. Aí o cavalo rodou, o garupeiro, o cavaleiro se foi e o garupeiro foi junto, né? Então é do jogo. Mas estamos aqui, pés no chão, cabeça no lugar, olhos no horizonte. Quem olha horizontes enxerga lonjuras, encontra caminho e encurta as distâncias. Então a gente tem que olhar para o horizonte, enxergar longe, encontrar o caminho da gente e depois apressar o passo, encurtar o tempo, para que a gente possa chegar antes, fazer entrega, dar resposta, né? Enfim, fazer com que o povo se sinta valorizado, acolhido, respeitado, quando a gente retribui por conta do mandato que mereceu. Não é por acaso, né, que se tem assim tanta confiança do voto popular. Podia ter saído uma música, pelo menos, né, com o fogão onde a terra começa o vento negro, né? Mas claro que deputado ainda para citar detalhadamente só mais um item que eu não posso deixar, o meu padrinho de batismo, Orlando Vitequinte, era de Santo Ângelo. Que Deus o tenha. Amém. Deputado, o que o traz a Caxias do Sul? Olha, eu sempre digo assim, não há Brasil sem o Rio Grande. E não há Rio Grande sem Caxias do Sul. Não há um partido político importante no Brasil que não tem importância no Rio Grande. E para te ganhar a importância que tu merece no Rio Grande, tem que ser também importante em Caxias do Sul. Eu sou trabalhista. Eu sou do PDT, aliás, é o meu defeito e também a minha virtude. É o único partido que eu me filiei. Eu fui vereador pelo PDT, prefeito pelo PDT, 3 mandatos estadual pelo PDT e 6 vezes sempre pelo PDT. E eu sou trabalhista, capital, trabalho, esse equilíbrio tão necessário, tão fundamental, que hoje falta muito na política. A política hoje está muito radicalizada, e o meu partido tem uma importância grande. Nós, aqui em Caxias, o PDT já... é verdade que foi do ostracismo à glória. Vive momentos de um pouco de dificuldade, mas nós temos raiz, temos pertencimento. Eu sempre digo que o PDT, o trabalhismo, o getulismo, Getúlio, Jango, Brizola, Pasqualini, todos esses ícones, essas referências, que são as minhas raízes, ele é tipo assim, tição guarda-fogo. Às vezes tu pensa que se apagou, vai morrer, tu olha, parece que só tem cinza, mas tu vai lá, sopra a cinza, encosta um graveto, bate tição com tição, salta umas faíscas e pega fogo de novo. Então o trabalhismo, ele tem uma capacidade de reminiscência, ele se rebusca, se reencontra, se renova. Eu diria assim, que se a política fosse uma árvore, e a árvore é o símbolo da vida da gente, tanto que a gente diz a árvore genealógica, né, que mede, né, o tamanho das famílias, enfim, as origens das famílias. Então, as pessoas olham uma árvore e cada um enxerga uma coisa. Tem uns que se impressionam com a robustez do caule, fico impressionado, caule forte, portentoso. Outros se impressionam com as folhagens frondosas, generosas, acolhedoras, sombrosas, né? Outros se animam por suas flores coloridas, algumas perfumadas, e outros se deliciam com seus frutos. E poucos enxergam as raízes dessa árvore, que sustenta o caule, que garante as folhas sombrosas e frondosas, que faz com que tenham as suas flores e que façam os seus frutos. Então, eu sou daqueles que cuido muito das raízes. E na política, se você não cuidar, se você não tiver memória, não tiver história, não tiver um passado de glória, não há como te inspirar para um futuro de vitória. Ainda que tu tenha dificuldade no momento, mas tu tens raiz para te rebuscar, para te reencontrar. E o trabalhismo é muito disso. O trabalhismo já viveu um momento de glória, o trabalhismo governou esse país. As bases da economia desse país, quem deu foi o trabalhismo. O Getúlio, o Jango, né, as memórias do Pasqualini, o próprio Brizola, o grande estadista. O neto do Jango esteve aqui no programa. Ele lançou um livro, inclusive, o Cristo Regulate. Eu um dia disse para o Cristo, eu sei que o Jango, eu tenho muitas poesias, e digo, o Jango é uma referência para nós. Mas a gente sabe que o Getúlio governou esse país. A gente nunca vai esquecer o Jango pelo pacificador que foi, pelo gestor, pelo administrador, pelo grande presidente que caiu muito mais
pelos seus acertos que pelos erros. A proposta das reformas de base, né? Fantástica, fantástica. Que são atuais hoje. Exato. É. E o mesmo extremismo, né? Combativo contra as reformas, né? Exatamente. Eu diria quase golpista e entreguista, igual eu diria. Exatamente. E ele encontrava o ponto de equilíbrio. E eu disse, e o Brizola, ao lado dele, o Brizola era um ativista, né? E aí eu disse para ele, ele disse, mas como é que tu define o Brizola para mim? Eu digo, olha, o Jango eu defino como um gestor, um pacificador, um homem de olhar profundo, generoso. O Brizola, um lutador, um guerreiro. Às vezes diziam até que era caudilho. Eu digo, o Brizola era daqueles taura que jamais dobrou a espinha. O Brizola era como um galo de rinhas, bom de pua e bom de bico. Calçou pé até com os milico, e nem no exílio frouxou garrão. O Brizola tinha argumentos, tinha razão, e com as armas das suas ideias ia ganhando a plateia de microfone na mão. Esse era o Brizola. É verdade, não tinha medo de uma boa briga, né? Não. Uma boa luta. Uma boa briga é aquela que está no argumento. Que tu constrói, né? Que não é o baixo argumento, né? Não é a questão que nós estamos vivendo, né? Aliás, se me permite... Pois não, claro. Eu uso muito isso hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Por 2 anos, eu co-presidi a Câmara dos Deputados. Eu era membro da mesa, e o Arthur Lira era o presidente, e eu era um dos substitutos do presidente na sessão. Então eu presidi a maior parte das sessões por 2 anos, mais do que o próprio presidente. Incrível. Sim. E aí eu procurei sempre um equilíbrio, sem deixar de ter a minha linha, a minha posição. Claro. E aí eu cunhei uma frase que, digamos assim, serve para explicar hoje essa briga, porque a pessoa da direita, basta ser da direita, ainda que não tenha feito nada, não tenha nenhum argumento, mas esse é da direita, esse é dos nossos, para quem é da direita. Sim. O outro, da esquerda, o que fez? Não sei o que fez, mas é dos nossos, é da esquerda. E eu sou daqueles que acho que tem que ter propostas, projetos, ações, atitudes, entrega. Se for da direita, tem que fazer, se for da esquerda, tem que fazer. Eu vejo o governo que está, tem muita entrega. Que não tem democracia sem atrito de ideias, né? Não, tu tem que ter discussão de ideias. Só que tem que ter o equilíbrio na disputa. Então, eu cunhei a frase da luta e da briga. Sim. A luta parece uma briga, mas é com respeito, é diferente. Sim. E a briga parece uma luta, mas é sem respeito. Então, na briga, eu digo para ti o que me vem na boca, por pior que seja o impropério, para te ofender. Isso é briga. E o que eu tenho na mão, eu já aproveito e te atiro. Para derrubar, machucar, ofender. É um sinônimo de guerra, para encurtar caminhos, a pressa, para resolver atropela. Isso é briga. Na luta, eu digo para ti o que eu penso, eu falo para ti o que eu sei e eu conto o que eu vejo. Mas só que eu tenho que ouvir o que tu fala, escutar o que tu diz e entender o que tu pensa. Exato. E o que eu tenho na mão, eu não te atiro na cara. Eu mostro. São meus documentos, meus argumentos, são meus fundamentos, meus projetos, minhas ideias. Exato. Aí, o respeito que eu te ofereço, é o respeito que eu mereço. Se eu não te oferecer, como é que eu vou merecer? Exato. O problema é que as pessoas hoje perderam as referências. Estão brigando demais e lutando de menos. A vida precisa, sim, de embates, de debates, de bom combate. Mas que, ao final, tu tem que construir uma vitória no arremate. Uma vitória para atender demandas do cidadão, da cidadania, da sociedade, para que a gente acrescente, cresça, melhore. Mas quando tu só briga, tu deixa de produzir, tu deixa de construir, tu deixa de entregar, tu deixa de fazer, e aí tu vai ter perdendo. E afasta as pessoas da política, né, deputado? Exatamente. Aqui, por exemplo, sobre a sua visita, né, me informa aqui o Paim, que quando nos trouxe, né, a sua visita aqui, para reunir o MCDR, né, do partido, o Movimento de Cultura Darcy Ribeiro, que é um órgão de ponta do PDT, que tem uma militância no bom sentido, porque vai diante não do propagandismo partidário, mas da questão ideológica que nós estamos falando, com fundamento histórico, né, com esta preocupação de atrair pessoas com boas intenções para a política. Não importa se vão ser de esquerda, de direita, ou se vão ser trabalhistas ou não. Se forem, melhor, dentro do conceito de trabalhismo construtivo, né, deputado? O doutor Paim, que tu conheces bem, que é uma legenda do PDT, do trabalhismo de Caxias do Sul, da região serrana, do Rio Grande. Um homem preparado, como dizia o Brizola, vem de longe. Né? E quando o Brizola dizia vem de longe, não é de distâncias, é de tempos, de momentos, de circunstâncias. Né? Então o Paim vem de longe. E
é protagonista nessa organização partidária chamada MCDR, que é o movimento do Darcy Ribeiro, né? É um movimento de construção, de ideias, de debate, de constituição. O Darcy Ribeiro foi o grande pensador, o grande ideólogo da educação, da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, do CIEP, ele, o Anísio Teixeira, junto com o Brizola, que foi o executor desses projetos, né? Tanto que construiu o CIEP no Rio de Janeiro, foram 500 CIEP que os outros governos abandonaram, entregaram o CIEP para o tráfico. Aquelas crianças que podiam estar Ele no até CIEP. tentou, né, apresentar para o Collor depois da campanha, tem um documentário que fala sobre isso, mas o Collor esculhambou a ideia. Não quis, ninguém quis. Para ver como ele era desprendido nesse sentido, o Brizola, que como não conseguiu, né, o melhor na eleição, apresentou o projeto para a sociedade. Exatamente. E se tu for olhar, todos os políticos renegavam, não pela ideia, enfim, do projeto em si, mas muito mais pelo autor. É do Brizola. Sim. Isso vai ficar o nome do Brizola. Eu me lembro do debate. A vaidade política é complicada, né? Eu me lembro do debate que o Brizola fez acho que foi em 99, acho que na primeira eleição, e aí com o Fernando Henrique, enfim, o Maluf, o Covas, e aí o Fernando Henrique disse assim, fazer a pergunta para o doutor Brizola. Doutor Brizola, governador Brizola, o senhor sempre apresenta essa ideia do CIEP, essa educação completa, integral, enfim, e a minha equipe econômica estudou isso e disse que realmente a ideia é boa, a proposta é boa, mas eles me disseram que é uma proposta muito cara, não tem como bancar, não tem que pagar, não é sustentável. Deu uma explicação. Sim. O Brizola, com aquele jeito dele, olha, Fernando Henrique, eu vou dizer para ti, é bem assim, desse jeito. Quando é para educação, sempre aparecem esses fazendários, esses donos do capital, que sabem tudo, aí acham caro. Para eles a educação é cara, tudo é caro, não pode. Mas eu vou dizer para ti, Fernando Henrique, caro mesmo é a ignorância. Não tem coisa mais cara que a ignorância. E é verdade. E é verdade, não estou achando nada. E isso ficou na mente de todo mundo, que até hoje, o Fernando Henrique, eu tenho respeito por ele, enfim, passou, deixou seu legado, está doente, né? Agora está com Alzheimer, nem lembra que foi presidente. Uma adiantada uma idade na vida, 95 mas enfim, anos, né? mas o Brizola era diante do tempo dele, o Brizola é diferente. Então, quando aqui em Caxias, o Paim e mais todo o time dele, né? O Alfredo Paim, né? O Alfredo Paim discute aqui o movimento Darcy Ribeiro, discute a educação, a formação ideológica do partido, isso acrescenta, dá sentimento de pertencimento, cria bases, né? Cria bases para discutir as ideias. E as contradições, inclusive. Depois. Exatamente, para te melhorar, aperfeiçoar, avançar. E eu fico muito feliz que a gente possa caminhar. Show como vice-presidente também do PDT no Rio Grande, né? Que eu não citei antes. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente do PDT do Estado e vice-presidente nacional do PDT. Aliás, eu presidi o PDT por 8 anos no Estado. Eu fui presidente, fui vice-presidente por 6 anos, juntamente com o Romildo Bolzan, e depois de 6 anos eu vim a ser o presidente por quase 8 anos, presidi o partido, e agora eu voltei a ser vice, ou seja, eu estou de presidente ou de vice nos últimos quase 20 anos. E o PDT é do meu coração, é da minha origem, é do meu pertencimento, né? E eu fico feliz que a gente possa estar junto aí. E aí, então, falando, né, dessa ideia, lembrando que nós estamos conversando aqui com o deputado federal Pompeu de Matos, que está em Caxias do Sul, trazendo aí também, né, a sua capacidade organizativa para o partido, e que tem também convivido aí com esse país, com este mundo diferente do que foi no passado. Não era um mundo tão dinâmico como é hoje, não é um mundo tão global, não é? Hoje, neste dia 16 de julho, nós temos a questão desse novo tarifaço, né? Que é uma coisa que preocupa e que vai
na questão do entreguismo que se diz, né? Nunca antes nesse país se viu o cara visitar um outro país para vender o próprio país e ficar impune, né? Fazer, né? Se curvar a esse imperialismo norte-americano que tem sido aí, querendo inclusive tentar criar pedágio onde não pode, coisa que os romanos faziam há 2000 anos atrás, né? A gente caricaturiza aqui o Donald Trump justamente por isso. É uma vergonha. Como é que o senhor está vendo isso, deputado, num contexto, né, eleitoral, evidentemente, né? E, enfim. Olha, eu vou dizer para ti, o Trump, na verdade, ele tem feito na gestão, nessa, na outra ele ameaçou fazer, e nessa, na prática, está fazendo, é muita traquinagem, muita trampa. Trampagem, né? Trampagem. E eu diria assim, é uma gestão tramposa. Ele fica achacando o mundo, taxando o mundo, como se fosse o dono do mundo. Eu sei que os americanos têm um poder, todos sabemos que têm um poder econômico, tem um poder bélico. Então ele usa de todos os mecanismos do poder que tem para achacar os outros. Às vezes, se tu pegar a balança comercial Brasil e Estados Unidos, ela é amplamente superavitária em favor dos Estados Unidos. Ou seja, nós compramos muito mais deles do que eles compram de nós. Então, que vizinho é esse? Que eu compro mais o produto dele do que ele compra de mim, e ele ainda fica exigindo, me humilhando, pisando em cima, usando do poder que tem, do constrangimento que tem, inclusive criando constrangimento para o próprio povo dele, porque tem produtos que a população deles comprar de nós, uma vez taxado, prejudica o comprador. Exato. Ou seja, a sociedade americana está assim que não aguenta ele também. Mas ele está eleito, tem esse poder bélico, ele constrange todo mundo, mas só que para tudo tem tempo. A gente diz assim que a gente dá tempo ao tempo para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. O Trump passa. E o senhor acha que a sociedade americana não vai criar outro Trump? O Marco Rubio e outro? Não acredito. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca termine. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca termine. Vai e volta. Então, o Trump não se sustenta. É uma coisa assim que ele faz mal para tantos quantos ele se envolve e mal para os americanos. Por que ele não se mete com quem tem bomba atômica? Por que não se mete? Por que não se mete com a China? Por que não se mete lá com o Kim Jong, aquele lá, que tem tanto problema quanto o Irã? Ou seja, ele se mete para achacar, ele se mete onde ele tem vantagem, onde ele vai ganhar vantagem. É uma coisa assim lamentável. Nada contra o povo americano. O povo americano são os americanos do norte, os Estados Unidos, é um povo amigo do Brasil. Sim. Nós temos relações, o Brasil, muitos brasileiros dos Estados Unidos, não é essa a questão. É que tem um governante fora da curva, que tem atitudes desmedidas. E aí, então, está taxando o Brasil. E o que é pior, que tem gente no Brasil sendo vassalo, entendendo? Sendo lá sabujo, estendendo o tapete, indo lá e oferecer as terras raras do Brasil. Olha, se eu ganhar a eleição, as terras raras do Brasil estão à disposição dos Estados Unidos. Mas que isso? Isso não existe. Primeiro que não tem nem esse poder. Primeiro que nem ganhar a eleição. Segundo, não tem esse poder. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa percepção. Não há crime isso. Eu respeito os Estados Unidos. Agora, o respeito que eu ofereço é o que eu mereço. Nós também queremos ser respeitados. O Brasil é um país soberano. O Brasil é um país democrático. O Brasil é um país que tem alternância de poder. O Brasil é um país que tem uma importância econômica, uma importância social, uma importância tecnológica, territorial. Nós somos um país que tem a quarta maior área territorial do mundo, tem a maior área agricultável do mundo. Nós somos um país que tem dos maiores mares territoriais do mundo. Nós temos aqui um subsolo riquíssimo, florestas exuberantes, nós temos um clima temperado, nós temos aqui um povo acolhedor, né? Um povo acolhedor, generoso. Nós temos aqui um convívio fraterno em termos de religião. Não temos problema de guerras étnicas, tolerância guerras religiosa, né? Não temos vulcão, furacão, tsunami. Temos umas intempéries como o mundo tem, mas nada de mais grave. O que falta para nós? Diante de tudo que temos, para mim só falta uma classe dirigente
que olhe mais pelo Brasil, que sinta mais o Brasil, que se una mais, que queira, que goste mais do Brasil, que goste mais da bandeira brasileira do que da bandeira americana. Claro. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E eu tenho esse cuidado, e onde vou tenho dito, e assim eu me posiciono, assim eu me faço representar, e quero que o Brasil tenha relações com os Estados Unidos, não é esse o problema, mas que eles respeitem a nossa soberania, respeitem a nossa economia, até para eles serem respeitados na deles. Exato. Essa é a diferença. E o Trump, ele não tem, é uma coisa assim desmedida, desproporcional, desrespeitosa. Ele quer pisar, humilhar como se fosse o xerife do mundo. Mas, como te disse, tudo tem prazo de validade. Beira o inacreditável, né, deputado? Enfim, dentro dessa lógica aqui, nós temos também a consciência que o senhor tem uma agenda extensa, e nós gostaríamos, então, né, de comentar brevemente, né, como é que o senhor está vendo esse caminho de recuperação política no país, não é de pacificação, eu diria, não vejo diálogo. Aqui, considerando todas as nossas opiniões que são públicas, é um espaço livre, né? Que houve pessoas da direita, né? Houve pessoas canceladas, inclusive, né? Que foram canceladas pela mídia por suas posições políticas, antivacina, etc. E outras tantas, né? Porque se cancelar em todos os lugares o diálogo, né? A guerra está estabelecida, né, deputado? Nós precisamos, assim, de equilíbrio em tudo que a gente faz. O mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós mesmos, seres humanos, moramos nos meridianos da Terra. Poucos moram no Polo Norte, que é inóspito e congelado, e poucos moram no outro polo, no Polo Sul, que é tão gelado e congelado e inóspito como o outro. Então, não é os extremos, os locais do convívio. Exato. O equilíbrio é que se impõe, e esse equilíbrio nós temos que procurar fazer na política. Começa na família da gente, no convívio dos pais com os filhos, na família, entre amigos, na comunidade, na tua sociedade, no teu município, na governança, na gestão, até porque um prefeito não é dono do município, ele é um governante por 4, no máximo 8 anos, um vereador, um deputado estadual, federal, ele não é dono do mandato. Um outro antes de mim esteve na cadeira onde eu estou, e um outro depois de mim virá sentar na cadeira onde eu estive sentado. Então as pessoas têm que ter essa consciência, nada na vida é definitivo, nem a vida é. E tem pessoas que se acham dono da verdade, que tem o rei na barriga, que sabe tudo, que pode tudo, que a opinião dele é que vale. Eu cuido, por exemplo, as minhas votações em Brasília, como deputado federal, eu não voto os projetos de acordo com o autor. Eu voto de acordo com, como dizia o doutor Brizola, eu voto de acordo com o conteúdo. Conteúdo, né? O ideal. Do conteúdo daquilo que diz o projeto. Então, pessoas dizem assim, e esse projeto aí, como é que é? Esse projeto é ruim, uma barbaridade. Aí, digo, por que é ruim? O que diz o projeto? Nem sei o que diz, mas por que é ruim? Não, esse é do Lula. Ele não gosta do Lula, não leu o projeto, diz que é ruim. O outro, e esse projeto, como é que é? É muito bom. E o que diz o projeto? Eu nem li ainda. Mas sabe o que é bom? É do Bolsonaro. Então, quem gosta do Bolsonaro, qualquer projeto que é do Bolsonaro é bom, ainda que ele não tenha lido, porque ele gosta do autor. Qualquer projeto do Lula é bom para quem gosta do Lula. E qualquer projeto do Lula é ruim porque ele não gosta do Lula. Então, nós temos que parar de fulanizar. A mão que aponta um dedo para lá, aponta 3 dedos para cá. Nós temos que respeitar as ideias. Tem muitos bons projetos de um, tem muitos bons projetos do outro. As pessoas não são boas em função do lugar que nasce e nem do cargo que exerce, mas das atitudes que tomam e do comportamento que tem. Eu cuido muito isso e voto os projetos pelo conteúdo. Me aprofundo, leio, tomo conhecimento, tomo parte, tomo posição, contribuo para melhorar, para aperfeiçoar. E se não tiver jeito, bom, eu faço a minha crítica e voto contra. Não, absolutamente não há nenhum problema. Isso não quer dizer que eu votar contra este projeto, eu não posso votar a favor de um outro projeto ali na frente, do mesmo autor. Claro. Então, é caso a caso. Isso está faltando para o Brasil. Porque eu estava presidindo a sessão da Câmara e estava 2 deputados discutindo. Veio um prócer do Bolsonaro e foi na tribuna e disse horrores do Lula. Porque o Lula era isso, aquilo, impropérios que não dá para repetir. Bom,
Ele desceu da tribuna, subiu o deputado Prócer do Lula e disse horrores do Bolsonaro. E aí, quando desceram os dois no plenário, estavam se engalfinhando. Eu desliguei os microfones e pedi pela ordem, olha aqui, eu presidindo a sessão, digo assim, por favor, escutem a presidência. Se cada um aqui sustentar o que diz, falando mal do outro, o povo que está em casa diz, olha, quem falou mal do Lula tem toda a razão, porque aquela pessoa não gosta do Lula. O outro diz assim, aqueles que falou mal do Bolsonaro, ele disse, é a mais pura verdade. Se o que vocês disseram, um de cada um, é verdade, isso significa dizer que nenhum presta. Sim. E que os dois se merecem. Exatamente. Nós estamos no fundo do poço e cavocando para baixo. Não dá para a gente discutir o Brasil, não dá a gente discutir projetos, não dá para a gente discutir ideia, não dá para a gente crescer, contribuir, mas eles não viram, melhorar. Pararam para escutar, tiveram todo esse respeito, né? Porque... Se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Então, nós temos que fazer mais luta, mais embate, mais debate, mais combate, menos guerra, menos briga, menos baixaria. Esse é o desafio que eu me proponho. Só que tem gente que se beneficia com a briga rasteira, se beneficia com a briga baixa, porque não precisa entregar nada, não precisa fazer nada, basta fazer uma briga e tomar um lado, que aqueles daquele lado vão estar com ele. Não é assim que o Brasil cresce, não é assim que o ser humano cresce, não é assim que a gente aprende, não é assim que as novas gerações acrescentam. Eu me lembro que o meu pai, ele dizia lá, no assentamento onde nós crescemos lá, ele dizia assim, o meu sonho é deixar um mundo melhor para os meus filhos. O que era isso? Para o meu pai, um mundo melhor para os filhos dele era dar uma junta de boi, para nós continuar lavrando a terra, dar umas vacas de leite para tirar leite, que nós tirava, uns porcos lá para cuidar no chiqueiro, criar uns pintos, umas galinhas. Terra nem ele tinha, não tinha para dar para gente. Bom, meu pai me deu uma coisa que nem ele sabia que estava me dando e eu mal tinha noção que estava recebendo. Me deu a chance de estudar. Perfeito. Educação. Eu estudei, me formei, sou advogado, enfim, a educação me emancipou, me libertou, me trouxe até aqui. E hoje, eu digo para ti com todo carinho, Miguel, eu inverti a frase do meu pai. Mais do que dar um mundo melhor para os teus filhos, muito mais importante que dar um mundo melhor para os seus filhos, é tu dar filhos melhores para o mundo. Então, prepare a nova geração, prepare os teus filhos, prepare os teus netos, para que eles possam fazer pelo mundo melhor do que tu fez, melhor do que o teu avô fazia, que o teu pai fazia. Então, e na política é a mesma coisa. Tu quer melhorar a política? Melhora os políticos, melhora as pessoas. Assim, mais do que dar um mundo político melhor para ti, eu tenho que dar políticos melhores para melhorar a política. E isso está faltando no Brasil. Como é que a gente faz isso? Olhando, vendo, acompanhando, porque não tem lugar vazio em política. Política, se não é eu, é ele. Se não é nem eu, nem ele, é um deles. Se não é dos nossos, é dos outros. Se os bons se omitem, os maus ocupam. Alguém vai para lá. Então nós precisamos ter essa consciência cívica e esse papel me cabe, eu cuido disso, zelo por isso e vim fazer um pouco disso aqui em Caxias, né, com o Ivoni, com o Paim, com o nosso time, com o MCDR, enfim, com o nosso PDT, com a Juliana Brizola, que é a nossa pré-candidata a deputada, a governadora, ela que foi deputada estadual, que eu digo assim, mais do que Juliana Brizola é mulher, tem um protagonismo, tem uma importância, ou seja, a gente debater política, respeitando os outros, disputando com os outros, ganhando dos outros, mas ganhando no voto, no embate, no debate, no respeito, no jeito, no conceito, mas ganhando e seguindo a caminhada, porque não é destruindo o mundo dos outros que a gente vai construir da gente. Eu não preciso pisar em cima dos outros para subir, para chegar onde eu quero chegar. A gente pode construir com ações, com atitudes, com projetos, com proposta, e é o que nós estamos fazendo, e é por isso que a Juliana vai governar o Rio Grande e nós vamos governar junto. Tá bom, tomara que mais pessoas, né, com essa chama, como o senhor disse, né, que esfrega, sopra a brasa e ela se reacenda, porque, em conclusão, aqui o nosso saboroso diálogo, não é, e agradável conversa, que a sensação de impunidade dessas pessoas que não pensam no legado, né? Veja quanto tempo nós estamos aqui falando de uma pessoa que já foi para o outro lado, o Leonel Brizola, e deixou o seu legado. O senhor fala sobre o seu legado também dentro dessas ideias todas, a preocupação de pessoas nesse sentido, né?
Nós não estamos aqui para salvar o mundo, né? Mas pelo menos uma parte dele que nos cabe, nós temos a obrigação. Então, parabéns, muito obrigado pela gentileza de o senhor nos visitar aqui, né, no nosso estúdio na Unicesumar. Em consideração final, né, eu lhe deixo aí para que o senhor fale para a nossa audiência. Bom, eu te agradeço, Miguel. Agradeço pelo carinho, agradeço os internautas, o pessoal que está na audiência. Esse sou eu, né, o deputado Pompeu. Eu faço do que gosto e gosto do que faço. E quem faz do que gosta não cansa do que está fazendo. Capricha no jeito de fazer. Eu brinco com o pessoal que todo dia de manhã eu levanto e vou na frente do espelho e digo: espelho, espelho meu, tem alguém melhor para mim do que eu? É o espelho, diz assim: só o Pompeu, que sou eu. Ou seja, tu tem que aprender a gostar de ti, gostar da tua família, dos teus amigos, gostar das coisas que tu faz, gostar da política, aprender a gostar, não odiar ninguém, divergir, contrapor, debater. Tudo isso é parte do jogo. Eu sou advogado criminalista, vou para júri, fiz mais de 500 júri, eu gosto disso, mas eu gosto do respeito, da construção. A gente tem que saber construir, é o que eu faço. Eu sou um deputado de projetos, tenho quase 900 projetos de leis apresentados no Congresso Nacional. Eu vou ser o deputado com mais projetos de lei do Brasil. Uhum. E tenho mais de 50 leis aprovadas. Tenho um orgulho muito grande. Ou seja, a gente devolve um pouco do muito que o povo me deu. Cada eleição, o povo gaúcho me deu para deputado federal, em média, 100 mil votos. Uhum. É mais do que peço, além do que mereço. Mas depois que eu recebo, eu faço por merecer e procuro honrar cada voto que eu recebi do jeito que sei fazer. Trabalho, porque na política, quem vence não é o mais bonito, não é o mais forte, não é o mais alto, não é o mais elegante, não é quem tem os melhores olhos, não é nem o mais inteligente. Uhum. É quem mais trabalha, mais se dedica, mais se propõe. E eu faço isso com muito zelo, com muito carinho. Então, para mim encerrar, eu vou encerrar brincando com os versos, como eu gosto. Prazer. Deixando para ti e para os internautas essa relação de fraternidade que a gente precisa ter na política. Uhum. E a melhor fraternidade que existe é a amizade. Olha aqui, o bem maior do ser humano na Terra é a família. Mas mesmo na família, o pai não pode escolher o filho, a mãe não escolhe a filha e o irmão não escolhe o irmão. Mas o amigo pode escolher o amigo e pode ser o escolhido. E às vezes o irmão não é tão amigo do próprio irmão. E às vezes a gente é amigo do amigo de tal maneira que parece irmão. Uhum. Então eu digo para ti que a amizade, Miguel, amizade não tem preço. E os amigos, verdadeiros amigos, são como ouro. Na verdade são tesouro. São diamantes e são graça que a gente recebe de graça. São poucos, mas verdadeiros. E são sempre os primeiros a nos emprestar o ombro e nos amparar no tombo por serem grandes parceiros. Os amigos, os verdadeiros amigos, carregam consigo no pulsar do coração a força que te ergue do chão. Com suas mãos abençoadas, nunca te deixa na estrada. E se for por ti, até briga, mas é quem acaba as intrigas, são os braços que te abraça e não há o que não se faça com a força da mão amiga. Amigo é uma palavra singela que traz na sua essência a generosa convivência da vida em fraternidade. É o nome próprio da amizade, lapidado pelo tempo, o mais puro sentimento que une as vidas da gente, depois guarda para sempre os mais sublimes momentos. Termino dizendo que amigo é uma palavra sagrada, que toca fundo na alma, que acarinha e acalma. E para a vida dá sentido, resgata elos perdidos, é porto seguro, abrigo, proteção contra o perigo, amparo, luz e escudo. Mas só terá isso tudo quem tiver grandes amigos. Muito obrigado. Que legal, muito obrigado. Seja bem-vindo como amigo nosso também aqui do Teoria de Tudo. Deputado Pompeu de Matos conversou conosco. Você que chegou agora, volte, não é? E acompanhe aí uma entrevista que vai acrescentar com certeza, né, para você, no seu cabedal de informações para escolher bem o seu voto, formar um Brasil melhor e continuar, né, a acreditar que a boa política, que a boa amizade também, a boa cidadania resolve. Agradecendo também ao Alfredo Paim, que esteve aqui conosco. É o Teoria de Tudo. Até o próximo. Tchau, tchau. Um grande abraço. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe
SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo! Estamos no ar aqui com o Teoria de Tudo e na nossa página de Sabe Caxias News, fazendo também aqui os nossos recortes de entrevistas, de economia, de liderança, de marketing, de produtos, de mercado e em geral, não é? Como é um programa de variedades, o Teoria de Tudo também. Tanto nos seus recortes quanto no seu dia a dia, chegamos a muitas horas de entretenimento e cultura e informação para você. Muito obrigado, vocês que estão na nossa audiência. Eu sou Miguel Brambila, para quem já me conhece e para quem não me conhece, é um prazer sempre estar na companhia de vocês. Nós, neste recorte também, nessa entrevista especial, além do Teoria de Tudo, vamos falar sobre mercado. A Vidroforte, tradicional empresa aqui da nossa cidade, da Serra Gaúcha, do Brasil, é a primeira fabricante brasileira de áreas envidraçadas completas para ônibus e caminhões. Nós estivemos acompanhando o processo produtivo na última sexta-feira, exclusivo para a imprensa, e também almoçamos lá com o pessoal, vimos, né, enfim, toda a logística da fábrica e também as informações sobre a pesquisa, sobre o produto, que quem vai atualizar conosco neste momento é José Maurício Toledo, o CEO da Vidroforte, que é também, né, quem está trazendo aí a informação importante, né, como gerador de emprego, como mercado internacional, como negócios, como pesquisa aqui para a Serra Gaúcha. Deixa eu trazer ele para a tela aqui, para que a gente converse. Toledo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Teoria de Tudo, tudo bem? Boa tarde, Miguel, boa tarde pelos ouvintes aí que estão acompanhando, boa tarde a todos, é um prazer participar aí da Teoria de Tudo, do programa renomado, e o convite me deixa muito feliz de estar participando aí. Vamos responder as perguntas do pessoal. Que bom, eu gostaria que tu apresentasse também, resumidamente, um pouco dessa nova ideia da Vidroforte, que nós percebemos e já antecipamos a informação no nosso blog de notícias, nosso site, não é? O sabecaxias.com.br, mas para a nossa audiência também aqui do Teoria de Tudo. Então, a gente tem uma grande felicidade aí de conseguir desenvolver um produto que até então é inédito no mercado brasileiro, que são janelas de alta performance para a indústria automotiva, né? Ônibus, caminhões, vans, trailers, ou seja, são janelas pensadas para esse mercado, janelas que tiveram 3 anos aí de desenvolvimento. Até então o mercado brasileiro consumia muita coisa artesanal, muito produto feito de forma artesanal, até mesmo grandes encarroçadoras têm a produção interna de forma artesanal, e a gente lá em 2023, 22, por aí, a gente foi para fora, fizemos várias excursões para a Europa, algumas para a China,
aprender o que se tem de diferente nas janelas de alta performance, né? Então, visitamos algumas empresas que fabricam para a linha aeronáutica, que fabricam para a linha de trem de alta velocidade, fabricam também para usina eólica, né, com janelas de inspeção, e a gente trouxe esse aprendizado aqui para a nossa engenharia interna, tropicalizou essa tecnologia, porque o custo, obviamente, do Brasil é muito diferente do que na Europa, então a gente precisava atender as mesmas normas que essas empresas europeias atendiam, porém com um custo que seja viável aqui no Brasil para oferecer para esse grande segmento, principalmente da linha pesada aí, de ônibus e van, que tinham que importar muitas vezes o produto, porque não se tinha qualidade no fornecedor nacional, e a Vidroforte conseguiu com isso inovar e saímos aí com 4 patentes de invenção com esse produto que a gente teve a oportunidade de, em primeira mão, compartilhar aí com a imprensa, qual você esteve presente, é um prazer te receber aqui. Então, panorama geral, esse é o produto que está fazendo a diferença para nós aqui. E, claro, a Vidroforte, com 38 anos, aí já tem uma história muito grande na cidade, é uma referência, não só fisicamente, o galpão está num ponto logístico muito conhecido, muito tradicional aqui de Caxias do Sul, mas principalmente por 38 anos de história, onde já trouxe muita inovação aqui para a Serra Gaúcha, e essa é o último que a gente trouxe e lançamos aí agora dia 10 com a presença de todos vocês. Legal. Não é pouca coisa, não? 4 patentes numa época onde a tecnologia é avançadíssima no mundo todo, não é? Então, gostaria que, mesmo que de uma forma aparentemente redundante, especificasse brevemente um pouco dessas patentes, por gentileza, Toledo. Bom, vamos lá. A principal delas, a gente desenvolveu um sistema de vedação, porque diferentemente de uma janela, quando a gente fala janela, logo vem a cabeça da gente remete a uma janela de casa, né? A janela de construção civil. E existe hoje na janela de construção civil muita tecnologia contra ruído, contra pó, contra infiltração, mas a dificuldade de se trazer essa mesma tecnologia numa janela residencial para um veículo é que a janela residencial não anda a 100, 110, 120 por hora, não consegue atender, por exemplo, uma variação térmica que chega aí dos 15 graus negativos até a 60 graus exposto ao sol num deserto. Então, uma janela automotiva ela tem alguns requisitos muito mais complexos que uma janela convencional em relação à variação térmica, a vibração, né? A gente vê lá na Venezuela, tremeu o chão, olha a quantidade de coisa que caiu lá. Imagina que um produto automotivo, isso é constante. Então, essa trepidação, essa solavanco, essa batida, esse impacto, e principalmente com segurança. Ou seja, tem algumas normas de segurança que a gente conseguiu atender, de não ter canto vivo na parte interna, que a pessoa não se machuque no manuseio, possa transportar a criança, então tem um vão de abertura controlado, atenda às normas de segurança caso haja uma colisão no veículo, que ele consiga remover essa janela para sair de forma segura do veículo também. Então, ela tem um controle tanto de resistência para não se danificar durante o uso normal, mas caso haja uma colisão, ela também tem que ser uma rota de fuga para o ocupante do veículo. Então, é muita complexidade e essa complexidade faz com que a gente pense e inove. E aí, a principal patente que saiu foi que a gente usou uma inovação no sistema de vedação dessa janela, que é um sistema de vedação labial, que ele é encontrado usualmente em cilindros pneumáticos, cilindro hidráulico, que ele consegue segurar altíssima pressão com uma resistência mecânica muito pequena. Então, a gente trouxe essa ideia para algo palpável em uma janela. Então, essa foi a primeira patente de invenção que a gente conseguiu, foi essa vedação labial. Então, hoje, a gente consegue, com muito pouco esforço no fechamento da janela, conseguir uma excelente vedação e o principal, eu posso colocar um lava-jato, eu posso ter uma área com pó, eu posso ter muito vento do lado externo, que ainda assim ela não vai entrar água, porque a forma que se veda a vedação labial, quanto mais pressão tiver, mais o lábio entra em contato com a janela e mais ela vai vedar. E além disso, a gente fez uma segunda contenção,
que a gente chama de corta-gotas, que é um perfilzinho de borracha, que caso entre alguma sujeira, porque a gente tem que preocupar com isso também, pensando em uma janela automotiva, o cara abriu a janela, pegou um galinho, uma sujeirinha, poxa, agora vai entrar água. Então a gente fez uma segunda vedação nesta mesma conceito de lábio, para caso ter algum problema de sujeira, ainda assim eu tenho uma segunda contenção e isolar totalmente o pó e a água. Então essa é uma, e eu acho que a principal patente foi essa, né? Sim, olha que interessante. Pode falar. Interessante, né? Quando se descobre uma coisa nova, que depois do processo de pesquisa ela parece que deveria ter existido sempre, né? Para quem inventa. Parece óbvio, mas não é, né? É bem por aí. Depois que alguém fez, é óbvio, né? Até ninguém fazer. Não, legal. Talvez tu não consiga descrever todas, né? Porque são processos técnicos, né? Isso. Mas, enfim. As duas mais relevantes, vou mencionar duas aqui, que eu acho que o principal é essa vedação, que mudou tudo, né? Mudando isso, eu alivio a questão da trava, das alavancas de trava da janela, que ficam muito mais leve, que dá um design muito melhor. E a segunda é o sistema de articulação, que usualmente, principalmente as janelas de uso para ônibus, elas têm 2 pinos de segurança na lateral, que é o que faz a janela articular para abrir de forma basculante, né? Então, sempre são 2 pinos. O que acontece? Quando eu tenho 2 pinos, com o tempo, o ônibus vibrando, circulando, variação de temperatura, esses 2 pinos acabam desgastando. E aí gera vibração dentro do ônibus. E a vibração nada mais é do que folga. Se tem folga, entra água, entra pó e tudo mais. Então, nosso estudo de mercado com nossos clientes é que isso era muito recorrente no pós-venda, depois que o ônibus saía daqui, principalmente nos ônibus que circulam em rodovias que não são tão bem conservadas, né? Sim. E aí a gente desenvolveu um sistema de articulação que ele não é preso pelos 2 pinos, e sim por toda a superfície, toda a parte superior da janela é uma grande dobradiça configurada. É um perfil de alumínio encaixado dentro de outro perfil de alumínio. Então, todo esse esforço não fica em 2 pontos. Ele fica, e sim, se a janela tiver 60 centímetros de largura, ele vai se distribuir em 60 centímetros de largura. Isso a gente não viu nem na Europa, né? Isso aí a gente percebeu que acontecia também lá e inovamos para cá. Isso aí foi uma segunda patente que a gente conseguiu. Depois tem outras patentes de encaixe de conexão, sistema sem furação, ou seja, o nosso vidro hoje não tem nada furado para articular e nem para travar a janela, é todo colado. Então esse sistema de cola que foi desenvolvido também foi feito, encaminhado às patentes. É um produto bem diferente. Convido quem quiser conhecer, acessar o nosso site lá, já está disponível a apresentação da janela. A gente tem um vídeo que, se tiver a oportunidade de ver aí também, autoexplicativo, mostrando todas essas inovações. Eu vou achar o site aqui para compartilhar com as pessoas, e o vídeo também, se tu me autoriza, já está ali, né? O vídeo vai entrar no ar, eu acho que só amanhã, mas já está a janela lá. Que legal. Eu vou achar aqui, e também o interessante, não é? Que são, além, uma das questões que tu colocastes, né, na nossa entrevista, que é o atendimento ao público, né, ao cliente, just in time, né, ou seja, sem estoque, mas que pode ser, né, o vidro montado na Vidroforte, que também é uma mudança, né, de logística da empresa, né? Essa janela nos possibilitou fazer uma proposta para o nosso cliente que foi muito bem aceita, que é enxergar a janela como o último item de área envidraçada que faltava para que nós pudéssemos fornecer uma solução completa para o cliente. Ou seja, eu consigo mandar hoje para o cliente o para-brisa, todos os vidros laterais, todos os vidros internos e todas as janelas montadas para que ele não tenha estoque. É just in time. Ela simplesmente chega uma caixa com todos os vidros que compõem o lado direito do ônibus, todos os vidros que compõem o lado esquerdo, todos os vidros do frontal e os vidros internos, com as janelas. Então, nosso cliente, um dos nossos clientes, que a gente apresentou o projeto, nos informou que ganhou 1 carro por dia, ou seja, 1 ônibus por dia a mais de produção, por não ter que parar para montar a janela, colar a janela,
guardar no estoque o vidro, tirar do estoque do vidro, manusear esse vidro para instalar. Então, hoje a gente já chega, abastece direto a linha de produção do cliente, ele simplesmente abre a caixa e coloca o vidro, ou o para-brisa, ou a janela, a solução completa. Então, a gente conseguiu oferecer algo que também o cliente ganhou. Um ônibus a mais por dia. Imagina que um ônibus dessa linha leve, nós estamos falando em R$800 mil que vale um ônibus desse. São 800 mil a mais que ele consegue faturar todos os dias, né? Então, a gente trouxe um ganho para ele muito grande em relação a isso. Que é o custo do departamento, né? De toda a logística, de toda a fiscalidade, todo o que envolve um departamento, né, de montagem, enfim, né, nessa área. Ainda tem a questão do manuseio, que qualquer batidinha você perde o vidro, né? Diferente de outros materiais que tu consegue retrabalhar ou tem uma resistência mecânica maior, movimentar vidro, transportar vidro é algo mais difícil. Mas nós somos especialistas nisso, então temos embalagem específico e desenvolvido para isso. Temos uma equipe de engenharia e qualidade que vai no nosso cliente, treinar o nosso cliente de como desembalar, como manusear, como instalar com segurança os nossos produtos. Está na tela aí, Prisma é o novo produto da Vidroforte, o novo padrão em janelas automotivas, bonitas, né? O preto, eu adoro o preto, né? O preto fica bem com tudo, né? É chique, é elegante. Aí no vídeo aparece também, chama a atenção, essa janela da direita no vídeo aí, ela é possível colocar um blackout ou um mosquiteiro, tá aí meio a meio para que a pessoa entenda que a parte de cima em escuro ali seria um blackout e embaixo um mosquiteiro. Então tu pode abrir a janela e ainda assim controlar a entrada de sol ou controlar a entrada de insetos. O pessoal de motorhome aí tá uma disparada atrás dessa janela absurda. Graças a Deus emplacou muito bem aí. Uma semana de lançamento em centenas de contato online aí para a gente atender. Que legal, parabéns à Vidroforte pelo projeto de desenvolvimento e pesquisa, pelo novo produto, pela resiliência da empresa aí que cresce, né? E quando se pensa que já se inventou tudo, como dizem alguns, né? Continue pensando, porque tem muita coisa no imponderável, né, Toledo? E lembrando, né, que tu me disseste lá no nosso caminho, no diálogo, que o vidro é interessante e só para citar rapidamente, não é que a Vidroforte se preocupa com as questões ecológicas, como nós nos preocupamos em perguntar, o vidro é 100% reciclável, né? Quando se fala em meio ambiente hoje em dia. Exato, o vidro é uma matéria-prima 100% reciclado infinitas vezes. Diferente de outros materiais que para reciclar eu preciso colocar aditivos, né? Hoje se gasta menos energia para se reprocessar um vidro, o caco de vidro, do que ele in natura. Então é um dos poucos materiais que conseguem ser reciclados infinitas vezes de forma mais econômica do que se partisse do zero, né? Diferente do plástico, do aço e tudo mais. Então, e a gente gera hoje pouquíssimo resíduo mesmo dentro da fábrica, que a gente já não tem mais nada de pintura dentro, serigrafia a óleo, é tudo à base d'água. Então, isso tudo é biodegradável, isso é tudo limpo, tudo isento. Então, é pouquíssima coisa que a gente usa que a gente não consiga reciclar dentro da empresa. E, obviamente, esse pouco que sobra, a gente tem aí uma estação de tratamento que faz o tratamento dos efluentes e a gente faz a destinação correta com os parceiros aí. José Maurício Toledo, é isso, né? Acertei aqui, CEO da Vidroforte, vidroforte.com.br. Muito obrigado pela tua participação aqui no Teoria de Tudo, parabéns. Muito obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. Quem tiver dúvidas para conhecer a empresa ou os produtos da Vidroforte, entre em contato com nós. Miguel, você tem sempre a porta aberta aqui, sempre que precisar uma participação e que nos dê essa oportunidade, vai ser um prazer poder compartilhar com você. Legal, obrigado, boa tarde. Até mais, tchau. Muito bem, estamos apresentando aqui o Teoria de Tudo, já voltamos, fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar.
limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Graduação semipresencial na área de engenharia com estrutura de ponta deve ser cara, certo? Errado! Na Unicesumar você tem ensino semipresencial com laboratórios completos, professores experientes e mensalidades acessíveis. É a flexibilidade que você precisa com prática de verdade. Garanta até 40% de desconto nas mensalidades e comece a construir o seu futuro na Universidade Nota Máxima no MEC. Inscreva-se em uma graduação semipresencial na área de engenharia da Unicesumar.